Olá a todos, é um prazer contribuir com este fórum virtual da ABT. Meu nome é Renato Miguel de Moraes e eu sou afiliado à Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação UIDF, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. A nossa conversa hoje se concentra no tema Avaliação de Competências Digitais Docentes, Frameworks, Instrumentos e Prática. Antes de mergulharmos no tema, uma breve nota de quem eu sou. Minha trajetória acadêmica e profissional inclui a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o CEDERJ, o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, ACOP, e a Faculdade Sesgran Rio, culminando no meu doutorado no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que ainda está em curso. Meu contato é o renatomorais@edu.ulisboa.pt e as minhas redes estão no slide final. Meu objetivo aqui hoje é compartilhar achados recentes de 2 artigos meus para inspirar as práticas docentes de pesquisa e a prática avaliativa no Brasil. O ponto de partida é o conceito. Afinal, o que é competência digital docente? É essencialmente mais do que apenas saber usar uma ferramenta, como o Zoom ou o Moodle. Saber operar o software é o básico, mas a competência vai além. É um conjunto dinâmico e adaptável que visa aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e desenvolver as competências digitais dos alunos. E considera saberes técnicos, saberes pedagógicos, atitudes críticas e éticas, capacidade de adaptar tecnologias ao contexto de ensino, entre outras coisas. A definição adotada se alinha com a de Heidegger, 2017, e coloca as competências digitais docentes como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que os professores precisam para integrar as tecnologias digitais de forma eficaz e crítica. O objetivo final não é a tecnologia em si, mas sim aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e desenvolver as competências digitais dos próprios alunos. Além de estarmos em uma sociedade com alto grau de digitalização de dados e de serviços, também passamos recentemente por uma pandemia que acelerou o ensino online. Embora tenha revelado lacunas como infraestrutura desigual, falta de instrumentos de avaliação adequados, informação insuficiente, entre outras coisas. Avaliar competências nesse contexto significa mensurar, comparar e diagnosticar as competências digitais docentes para garantir um ensino de qualidade hoje em dia. As competências digitais docentes não foram importantes apenas nos momentos de isolamento social na pandemia de Covid-19, mas são relevantes também em qualquer contexto digital atual, seja presencialmente ou em situações que restringam o acesso presencial às instituições educacionais, como os casos de desastres climáticos, como aconteceu no Rio Grande do Sul ou na Espanha, ou em conflitos armados, como na Ucrânia, por exemplo. Como sabemos se estamos, de fato, competentes digitalmente? E, fundamentalmente, como essas competências vêm sendo avaliadas na prática acadêmica e educacional? Responder a essas perguntas importa para medir, diagnosticar e direcionar os docentes e as suas formações contínuas. Para responder essas questões, realizei uma revisão sistemática da literatura, enfocando um recorte: o ensino superior online. A pesquisa abrangeu artigos em 2 bases de dados, a Scopus e a Web of Science. E os artigos tinham que ser publicados entre 2020 e 2024. E em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Os critérios de inclusão consideraram artigos empíricos, revisão por pares, foco em ensino superior online, avaliação de competência digital. Os de exclusão foi o inverso, né? Artigos completamente teóricos, literatura cinza ou não científica, ou ainda artigos fora do contexto. O resultado foram 29 artigos com pesquisas que abrangeram 35 países. Como podem ver no mapa, a pesquisa abrange uma diversidade de contextos.
A abordagem foi majoritariamente qualitativa, análise textual, temática e interpretativa, e um pouco de bibliometria. Uma parte da pesquisa foi apresentada na Conferência Eden em 2025, em Bolonha, na Itália. Vocês podem ter acesso a ele pelo link ou pelo QR Code que está no slide. A outra parte, um outro artigo, ainda está no Prelo. Nos 29 artigos selecionados foram identificados a recorrência de 3 frameworks principais. O Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, o DIGCOMPEDU, elaborado por Christine Redeker na União Europeia em 2017. O TPEC foi nos Estados Unidos em 2013 por Ponya Mishra, Matthew Kahler e William Kane. E o Marco Comum de Competência Digital Docente, que foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Tecnologias Educativas e de Formação de Professorado, especificamente na Espanha, em 2017. O DIGCOMPEDU foi o mais citado, com 12 ocorrências, seguido pelo TPEC com 10 e o Marco Comum com 7. Vamos detalhar um pouquinho. O DIGCOMPEDU estrutura as competências digitais docentes em 6 grandes áreas, capsulando 22 competências. Essas áreas vão desde o envolvimento profissional e a gestão de recursos digitais, passando pelo ensino e aprendizagem e avaliação, até a capacitação e promoção da competência digital dos aprendentes. Ele oferece uma visão abrangente do papel do professor na era digital. O DIGCOMPEDU considera uma escala de progressão que vai desde A1, recém-chegado, e A2, explorador, onde os educadores assimilam informação e desenvolvem o básico de práticas digitais. No B1, o integrador, e B2, o especialista, eles implementam, expandem e organizam suas práticas digitais. Já nos estados mais avançados, o C1, líder, e C2, pioneiro, compartilham e disseminam seu saber, criticando a prática já estabelecida e formulam novas estratégias. O TPEC, por sua vez, nos lembra que o desafio real é usar a tecnologia com sentido pedagógico e alinhado ao conteúdo. O modelo foi construído a partir da interseção e do relacionamento de 3 conhecimentos essenciais: conhecimento tecnológico, o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo. E é a integração significativa desses 3 saberes que gera o conhecimento tecnológico, pedagógico e do conteúdo, o TPEC. Embora muito utilizado e seja possível encontrar diversas variações, a proposta original de Mishra, Kahler e Kane apenas estabeleceu um modelo, um referencial teórico, e não associou uma escala a ele, como no caso do DIGCOMPEDU. Os estudos que vieram depois criaram questionários e subescalas, visando operacionalizar o TPEC na prática. Porém, esses vieram de adaptações posteriores, não da proposta inicial dos autores. Em relação aos instrumentos avaliativos encontrados, o DIGCOMPEDU Check-in, desenvolvido pelo Joint Research Center na Europa, foi o mais usado em 6 artigos, devido à sua natureza autoavaliativa, online, gratuita e multi-idiomas, incluindo o português. Atualmente, foi rotulado como Check-in for Higher Education. Outros instrumentos notáveis foram encontrados também. Dentre eles incluem a escala CD-RAE, desenvolvido no Equador, o CyberTIC, da Colômbia, e no Brasil a gente encontrou a Matriz de Competências Digitais do CIEB, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que contempla tanto um framework como um instrumento. Tá, já sabemos os frameworks, já sabemos os instrumentos identificados, e assim, depois de observar esses instrumentos, dos 29 estudos, 5 usaram o DIGCOMPEDU Check-in. 6 usaram instrumentos que foram de alguma forma nomeados ou intitulados, mas apareceram apenas uma vez. E 18 adotaram instrumentos ad hoc, sem título ou nome,
e foram usados apenas para a pesquisa em questão. Contudo, a análise revela um ponto bastante importante e interessante. 24 instrumentos se utilizaram de abordagem autoavaliativa. Em conclusão, avaliar competências digitais docentes não é sobre medir habilidades técnicas isoladas. É entender como professores integram tecnologia com intencionalidade pedagógica, ética e inclusiva. Os frameworks existem, o de Compedu, TPEC, Marco Comum, CIEB, entre outros, são inúmeros e são úteis. Mas eles precisam ser adaptados ao nosso contexto, ao ensino superior brasileiro. As nossas desigualdades, as nossas culturas institucionais não consideram as vastas especificidades da cultura brasileira. E importante, a avaliação deve servir à formação, não à punição. Quando usamos esses instrumentos com espírito de desenvolvimento profissional contínuo, criamos ecossistemas educacionais mais resilientes, justos e preparados para o futuro. Não é porque um profissional é mal avaliado, de alguma forma, que se tornou obsoleto e tem que ser descartado ou demitido. Mas sim usar esse feedback para municiar o seu desenvolvimento contínuo. Afinal de contas, competência digital docente não é saber usar a tecnologia, mas é saber transformar a educação com ela. Agora eu deixo algumas questões para reflexão. Será que a forma mais eficiente e eficaz de avaliar as competências digitais docentes é por meio da autoavaliação? Esses instrumentos estão sendo usados no Brasil? O que é feito desses dados recolhidos? A avaliação, desenvolvimento e uso das competências digitais docentes dependem exclusivamente dos docentes? Só dos docentes? Temos apoio institucional para acesso equitativo às tecnologias digitais? Nosso território é grande, as desigualdades também. Será que temos apoio para isso? E, crucialmente, como utilizamos a avaliação de modo geral, num contexto amplo? Ela é usada para desenvolver ou para punir? Agora eu aproveito o ensejo que estamos falando de avaliação e de tecnologias educacionais e convido a todos para conhecer o projeto eAval, uma plataforma livre e gratuita que eu estou desenvolvendo para ser um banco de dados especializado em artigos de avaliação, atualmente contendo mais de 10 anos de artigos curados da avaliação educacional pelo grupo de pesquisa Estado da Arte da Avaliação. E mesmo estando em franco desenvolvimento, já possui algumas funcionalidades ativas. Eu acredito, francamente, que será um recurso valioso para a comunidade acadêmica. Vocês podem escanear o QR Code para experimentar a plataforma, explorar o código-fonte no GitHub e colaborar com o projeto e dar sugestões. São sempre bem-vindas. Aproveito para deixar os links e as referências que foram usadas nessa apresentação nesse slide. Por último, agradeço a atenção e o tempo dedicado a essa apresentação assíncrona. Espero que contribua para os debates da BT e para a prática de cada um de vocês. Para mais informações sobre o meu trabalho, ficam disponíveis no meu site, link QR Code, e os links do meu CID, Lattes e do Ciência Vitae, o equivalente do Curriculum Lattes em Portugal. Fico à disposição para perguntas nos comentários ou por e-mail. Muito obrigado.